Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Já te adianto que eu estou completamente irritado nesse vídeo aqui, hein? Se tu não gosta de ver o Thiago irritado, esse não é o vídeo para você. Estou completamente irritado com a possibilidade da saída do Facundo Bernal. E eu já vou deixar bem claro. Ah, não, Thiago, mas eu já quero deixar bem claro. Facundo Bernal está sendo panelado nesse time do Fluminense, junto com outros nomes, tá? E a gente precisa ter paciência e falar a verdade, senão a gente vai acabar perdendo um jogador muito promissor. A gente vai conversar sobre isso e trazer a informação pra você. Mas antes, meus queridos, você inscreva aqui no canal Hora do Flu, se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho tricolor para todas as notificações, assim você não perde nada. E você já sabe, solta o som, DJ. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, pelo amor de Jesus. Clica nesse gostei, ajude a gente no tricolor, como você quiser chamar. E vamos pra cima pra falar de Fluminense, sempre com bom humor, né? Pra quem acreditou que eu tô super irritado. Pelo amor de Deus, você não me conhece, né? Não, assim, eu tô um pouco irritado sim, diretor, né? Porque, poxa, Bernal? Pô, galera, Bernal... Acho que as pessoas não têm ideia do que esse rapaz é promissor, né? E talvez isso aconteça porque tá no Fluminense. Se o Bernal tivesse em outro clube do Rio de Janeiro aí, o pessoal ia dar, esse jogador é incrível, é o futuro Valverde, esse é o incrível... mas quando é no Fluminense as pessoas não dão muita bola, né? Por isso que eu estou aqui para falar com vocês que Facundo Bernal é um jogador interessantíssimo. Mas vamos para a notícia primeiro. O que saiu hoje me deixou um pouco preocupado, que esse jornalista aqui espanhol, o Manu Colchón, pô, parece até que é piada, né? Mas eu vou até trazer aqui, ó, ele mesmo, ó, Manu Colchón, ele trouxe que o Real Betis ali começou os contatos com o Fluminense. Olha só, tô aqui na página do Flu Resenha. Os espanhóis consideram o volante do Uruguai um jogador muito potencial, igual eu falo pra vocês, e pode ser uma grande opção para o meio de campo. Dizem também que o Bernal enxerga com bons olhos atuar na Europa. Mas, mano, por que não enxergaria? Se no Fluminense ele é preterido, né? Mas vamos lá, galera. Então, assim, Real Betis iniciou os contatos aí. Dentro do Fluminense existe um silêncio em relação a isso aí. Ninguém fala nada. O que me falaram é, Thiago, não tem proposta nenhuma. Não tem proposta. Então, já vou deixar claro o seguinte. Pode ser que ainda não tenha chegado nenhuma proposta para Facundo Bernal, mas isso vai acontecer. Por que eu sei disso? Porque a gente está falando de um jogador muito qualificado, que chegou no Fluminense, melhorou fisicamente e já tem bola para ser titular. Fez uma excelente Copa do Mundo de clubes. Só que dentro do Fluminense atualmente, pessoal, isso aqui a gente precisa falar. E eu aqui não tô falando que eu sou contra o Renato, e aqui eu não tô falando que o Renato tá errado. Eu só tô achando, e quando eu vejo... Algo eu preciso dizer. Existem vários jogadores no Fluminense que hoje têm a licença para errar. Como assim, Thiago? Você vê vários jogadores que jogam um jogo mal. Existe o problema em jogar um jogo mal? Não. Às vezes o jogador é bom, mas ele vai fazer um jogo mal e não por isso ele tem que perder a vaga. Mas no Fluminense eu vejo jogadores fazendo um jogo mal, 2, 3, 4 jogos e não muda. E o que a gente vê é que jogadores como o próprio Facundo Bernal só entra no Fluminense para ser aquele 5, para destruir as jogadas e melhorar o Fluminense no jogo aéreo. Cara, o jogador é muito mais do que isso. Facundo Bernal, ele é um volante muito mais construtor do que destruidor de jogadas. E você coloca ele apenas nesse momento para segurar a casinha, fechar a casinha, né? Segurar a casinha, não existe esse termo. É fechar a casinha, não, diretor? Ok. Arrebenta no like, ajuda aí. Então assim, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Falta criatividade no Renatão, pô. Dá uma oportunidade para o melhor meio de campo que a gente tem, que é Facundo Bernal, Hércules e Martinelli. Por que a gente não usa esse meio de campo? Porque a gente não usa esse meio de campo. Ah não, Thiago, porque tem que jogar o Lima. Tá vendo quando eu falo pra vocês que tem jogadores que têm licença para errar e mesmo jogando mal, continuam sendo escalados? Isso não faz sentido. Então assim, minha opinião, se o Bernal quiser sair, é muito porque no próprio Fluminense ele não vem tendo os minutos adequados para ele.
Porque um jogador promissor e que tem qualidade tem que jogar. Mas às vezes prefere deixar um Bernal no banco para que o Lima jogue. Para que o Nonato jogue. Poxa, gente. Pelo amor de Deus. Existem coisas que eu não consigo entender. Aí você vê um jogador promissor querendo ir pra Europa. Eu vou falar o quê? Dentro do Fluminense ele não joga. Ele não tem oportunidade. E não só Facundo Bernal. Isso se encaixa pro próprio Lescano, que tá 3 meses, segundo o Globoesporte.com, 3 meses sem entrar no campo. O que acontece? E olha que as últimas vezes que o Lescano entrou em campo, ele entrou bem. Ele deu bons passes. Aí o que ele ganhou? Um banco eterno de 3 meses. Ah, não, Thiago, é que o Lescano não está preparado. Ah, gente. O Lescano não tá preparado, mas o Nonato tá, o René tá, o Lima está super preparado. Nossa, o Keno tá preparadíssimo. Vários jogadores que vivem um momento abaixo estão preparados, estão à frente do Lescano e da oportunidade. Então, assim, vamos ser sinceros. Renato Gaúcho é paneleiro e ele tem dentro do Fluminense os seus favoritos, pô. Fala isso, gente. Não é uma realidade? E aqui eu não tô falando que é o jeito certo ou o jeito errado. Eu não gosto. Eu acho que no futebol tem que ser o seguinte: aquele que estiver melhor tem que ir pro campo. Errou 2 jogos, já bota o outro. Tem que entender que no Fluminense tem que jogar bola. Tá? Por isso que às vezes, mesmo vencendo, a gente vê um Fluminense que não convence. Joga mais ou menos, né? Por causa disso. É conivente com erros de certos jogadores. Então assim, negociar Facundo Bernal, se ainda não ficou muito claro, eu digo agora, seria uma das maiores burrices do Fluminense. Porque certamente se nós estivéssemos utilizando o uruguaio, hoje ele valeria muito mais do que está valendo. Do que está sendo avaliado. Porque ele não joga. E como é que vai valorizar um jogador que não joga, que não atua, que não tem números, que não consegue mostrar o seu futebol? Só entra pra ficar tirando bola de dentro da zaga? Isso é muito limitado, né? Então, assim, a minha opinião é essa. Iniciou contato com Facundo Bernal? Legal. Ah, show de bola. A resposta tem que ser não. E tem que falar: alô, Renato, bota o menino pra jogar. Bota o Lescano pra jogar. Dá uma oportunidade pro Lavega. Que isso, gente? Usa a base. Bota o Isaac, bota o Riquelme, bota o Wallace Davi. Ô, gente, a gente tem que falar. Porque é um monte de jogador... Eu vou ficar repetindo, não. Vai ficar repetido. Vamos lá, gente. Seguindo aqui, a gente tem no Flu Resenha outra informação que... Olha quem tá vindo. Rafael Rodrigo Klein. É o país da impunidade, meu irmão. O Brasil acabou no futebol. Porque, olha só, o jogador, o árbitro que foi afastado, né? E que não... contra o Sport não deu pênalti no Ares, mas teve o lance do Cruzeiro também, não teve? Bom, ano passado marcou um pênalti que o Bruno Henrique fez, que o Calegari fez no Bruno Henrique, ridículo, né? Então lá vai ele de novo apitar jogo do Fluminense. Aí eu pergunto: alô, presidente, alô, Mário Bittencourt. Pô, não é possível que nós vamos permitir um árbitro que sempre tá ali. Não tô falando que é intencional, tá? Mas ele sempre, coitado, erra, né? Com o Fluminense. Pô, irmão, pelo amor de Deus, que loucura, né? Então é isso. Árbitro definido. E pra fechar, tem uma notícia legal, né? Que eu nunca gosto quando o jogador se machuca. E o Nonato não se machucou, tá? Tanto é que hoje já está treinando e certamente ficará disponível aí para enfrentar o Fortaleza, tá? Mas é o típico de nome que para mim também não é titular, não. É um nome para compor elenco, para entrar ali e tudo mais, tá? Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é isso. As informações são essa. E para fechar isso aqui, né, do Lescano, que saiu hoje, né? Contratado por 29 milhões de reais, Lescano perde espaço no Fluminense e não joga 3 meses. E não é culpa do menino. Porque não tem nem o que falar, porque ele não joga, não tem como saber, né? O último jogo do Meia foi no dia 21 de maio, numa goleada de 4-1 sobre a Aparecidense na terceira fase da Copa do Brasil, quando jogou por 14 minutos saindo do banco.
em partida no qual os titulares foram poupados. Né? Lescano se tornou a quinta opção atrás de Lúcio Acosta, Lima, Nonato e Ganso. Vergonha. Lima e Nonato na frente do Lescano. Pô, gente, aí me ajuda a te ajudar, Renatão. Poxa, eu gosto do Renato. É um ídolo que eu tenho, um dos primeiros ídolos que eu tenho do Fluminense. Mas, pelo amor de Deus, Jesus, tira o Lescano dessa jaula, né? E o Bahia tá se reforçando, hein? O adversário do Fluminense na Copa do Brasil nas quartas contratou um goleiraço, hein? O João é bom goleiro, hein? Bom goleiro. Bom goleiro esse rapaz aqui, tá? Se a gente tava aproveitando, né? Que o Bahia tava bem, tava mal de goleiro com o Ronaldo, com o Marcos Felipe, moleque de Xerém. Agora os caras vão ter um goleiro inteligente, hein? Interessante. Mas não será o suficiente, porque o Fluminense vai passar para a semifinal, se Deus quiser. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Vamos seguir, porque a gente não para em nenhum tempo, né, meus amigos? Se inscreva, deixa aquele like, obrigado pela presença de todos vocês. Pô, vocês são sensacionais. Falei pra caramba aqui sobre essa situação do Bernal, mas é uma grande realidade, né? Não só o Bernal, vários times merecem, quer dizer, vários jogadores merecem ganhar um pouquinho mais de oportunidade. Você que chega até aqui no fim do vídeo, o que tu é? Isso aí. Você é importante demais pro canal do Flu, porque você chegou até aqui. E aí, gente, forte abraço, relações colores, fiquem tudo bem e tchau e valeu, pessoal.